Oi, oi, minha gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui na cozinha. Já acendi aqui, ó, o fogo do fogão a lenha. Já coloquei aqui um leitinho ali pra cozinhar. Já lavei ali, ó. É prato, viu, gente? Mas graças a Deus, né? Limpei o fogão também. Aí agora vou trocar de roupa. Vou tirar esse vestido aqui, porque ele é de manga comprida, ó. Aí começo a esquentar, porque nessa cozinha aqui é bem quente. E depois que a gente acende o fogo aqui do fogão, esquenta bastante aqui. Aí eu vou tirar, até porque também eu vou amarrar a vassoura ali agora, pra mim ver se eu varro aqui o fundo aqui, né? Aí eu vou trocar a roupa aqui agora e vou varrer, porque era pra ter varrido a semana passada, não varri. Aí eu vou ver se eu varro um pouquinho ali. Naels tirou a vassoura, tá ali no cômodo. Aí eu vou amarrar ali agora a vassoura pra mim ver se eu varro um pouco. Já é umas 4 horas já. Aí eu vou ver se dá pra mim varrer pelo menos um pouco. Mexe não, tô bem, olha. Ó. Bom, vassoura pronta aqui, ó. Vou colocar minhas luvas, porque faz muito calor na mão da gente. Aí eu vou pôr essas luvas aqui. Aí eu vou começar por ali, ó. Pela porta da cozinha lá. Mãe! Oi. Eu vou pescar um peixe pra mim comer. Vai pescar um peixe? Vassoura não colar essas coisas não. A vassoura não ficou muito boa não, mas eu vou... Oi.
mexendo na sua. Aham. Eu vou varrer o que der pra me varrer, eu vou varrer. Não dá, vai ficar sem varrer.
Bom, gente, passando para finalizar o vídeo. E por hoje é só. Acho que faz uns 6 a 10 minutinhos que eu entrei pra dentro. Já tá tudo escuro já. Espera que eu vou mostrar pra vocês, já tá tudo escuro. O terreiro aqui é grande demais. Aí ficou só um pedacinho pra lá assim. Aí amanhã eu termino. Eu tô querendo ir na cidade amanhã, resolver umas coisinhas. Aí se eu for, na hora que eu chegar, eu vou terminar de ver o pedacinho ali que ficou. E se eu não for também, melhor ainda que eu vou adiantar logo mais cedo um pouco pra me terminar logo, né? Mas, com fé em Deus, a permissão de Jesus, eu quero ir no largo. Amanhã que eu tenho que ir lá. Era pra ter ido da semana passada, eu não fui. Aí amanhã, com fé em Deus, eu quero ver se eu vou lá. Coloquei um cafezinho ali, ó, fiz um cuscuz. Coloquei meu café, já tá quase frio já. Vou ter que tomar logo. Oi. Eu vou colocar pra você também, peraí. Aí tá aqui, ó. Meu café já tá, até esfriou já, mas tá morno ainda. Meu cuscuzinho. Aqui, vou comer o cuscuzinho. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. O leite ainda não ferveu. Eu tava com vontade de tomar um leite, ó. Mas é que eu deixei a trempa aqui fechada. Eu não gosto de abrir, não, que cavou muito. Aí tá aí. É bom também que eu gosto que o leite ferve devagarzinho. Aí fica bem cozidinho, bem amarelinho, do jeito que eu gosto. E ó, já tá tudo escuro. Não dá pra ver nada, tudo escuro. Aí ficou aquele pedacinho lá, ó, mas não dá pra ver não. Amanhã eu mostro pra vocês, tudo escuro já. Mas pelo menos eu já varri essa parte toda aqui, ó, graças a Deus. Fica aí olhando minha cara aí. Esses cachorro cavaco terreiro tudo. Tadinho, mas é assim mesmo, por causa do frio, né? Eles cavam o buraco pra eles deitarem dentro, pra ficar bem quentinho, aquecido. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou tomar meu cafezinho ali. Vou dar o cafezinho dos meninos também. Miguel mais Arthurzinho já tá merendando. Aí vou colocar um cuscuzinho pra Sofia também, que ela tá com fome. Esté já tomou o banhozinho dela, tá lá no quarto. Inventou secar o cabelo, tá secando o cabelo lá no quarto. E aí, vou tomar meu cafezinho e tomar banho. Vou botar os meninos pra tomar banho. Os meninos, Miguel e Sofia tem uma atividadezinha pra casa, da escola, vou ajudar eles a fazer. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.